Capítulo 9, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Versículo 3 diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Versículo de número 21 diz assim: Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sair para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Amém, irmãos? Amém. E aí, para a nossa meditação. Querido, eu seria hipócrita se eu chegasse aqui no público e falasse para os irmãos que tão somente se nós aceitarmos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, acabaria os problemas, não existiria mais lutas nem dificuldade. Eu estaria sendo irônico se eu chegasse para os irmãos e falasse: irmãos, pelo momento que nós aceitamos a Jesus, tudo é mar de rosa, tudo é maravilha. E não é desta forma, querido. Mas algo o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando contigo nesta noite, a respeito da oração, a respeito de como alcançar a bênção diante da presença do Senhor. Querido, existe uma oração que Deus não rejeita. Existe uma oração que faz mover o coração de Deus em favor das nossas vidas. E é nesse aspecto que nós iremos estar entrando nesta noite. Mas eu quero dizer para você, querido, que crente que não ora não pode alcançar a vitória. Amém. Mas por que o crente que não ora não alcança a vitória, querido? Porque para existir vitória, querido, é necessário orar. É necessário buscar a presença de Deus. Igreja que não ora, querido, não pode permanecer de pé. Amém. A Bíblia Sagrada, querido, nos ensina que desde o princípio que o santo homem de Deus sempre estava em contínua oração diante da presença de Deus. E todas as vezes que os homens se colocavam em estado em oração diante da presença de Deus, sempre havia uma resposta da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus falando ao meu coração, falava da seguinte forma: fala para a minha igreja que nesta noite é noite de resposta para as suas vidas. Porque Deus, querido, não te deixará sem resposta. Amém, aleluia. Senhor, Ele tem escutado a tua oração. Eu creio, Senhor, aleluia. Querido, nós temos que crer em nosso coração que a nossa oração ela tem sido ouvida diante da presença do Senhor. E quando nós trazemos isso ao nosso coração e buscamos a presença do Senhor e oramos ao Senhor, nós temos que trazer essa certeza ao nosso coração: o Senhor vai bradar e vai me conceder vitória. Oh, glória! Todo santo homem de Deus, quando orava ao Senhor, ele já tinha certeza em seu coração que Deus iria entrar com a providência sobre a sua vida e iria mudar a sua história e o seu cativeiro. Querido, não é fácil servir ao Senhor. Não é fácil estar diante da presença do Senhor pregando a palavra das boas novas. Não é fácil nós estarmos cultuando ao Senhor. Há muitos noites lá fora, há muitas perseguições. E não foi assim diferente com os homens de Deus, que outrora queriam pregar a palavra do Senhor diz, querido, a respeito desse jovem chamado Daniel. Daniel, querido, que no princípio, que desde a sua juventude ele buscava a presença de Deus. A palavra do Senhor diz, querido, que Daniel tinha desejo em seu coração de estar diante da presença do Senhor. E ali aplicava o seu coração a orar e a buscar a presença do Senhor. Mas o que é a oração mesmo, pastor? Eu não entendo, eu oro muitas das vezes, mas eu não sei realmente o que é a oração. Oração, querido, é o diálogo entre você e Deus. A oração, querido, é
teu santo nome. E o santo homem de Deus, querido, a Bíblia descreve que o santo homem de Deus sempre está em oração, procurando se aproximar de Deus, procurando ter uma intimidade com Deus. Eu posso dizer da seguinte forma, querido: se eu tenho intimidade contigo, eu tenho livre acesso para falar de uma forma livre com você, querido. É diferente daquele que não tem intimidade com você. Um estranho não pode chegar diante de você e entrar na intimidade ali, falando de uma forma ali, querido, carinhosa, até mesmo com você, se você, querido, não tem intimidade com ele. Assim é o crente diante da presença de Deus. Para você, querido, se achegar a Deus, para você, querido, estar diante da presença do Senhor, é necessário ter essa intimidade com Deus. Quando eu me coloco a oração, eu estou falando com Deus, eu estou dialogando com o Senhor, eu estou me aproximando, chegando mais perto do meu Deus, para que Ele assim venha entrar com a providência e me conceder a minha bênção e a minha vitória. Amém, Senhor. E Daniel, querido, ainda jovem, a palavra do Senhor diz que ele tinha costume de orar. Ele tinha desejo de buscar a presença do Senhor. Ele não queria se importar, querido, se existia afronta. Ele não queria saber, querido, se tem alguma palavra de morte contra a sua vida. Para ele, o que importava era estar entrando diante da presença do seu Deus. A confiança de Daniel estava tão somente diante da presença de Deus. E a palavra do Senhor diz, querido, que Daniel, querido, no capítulo 6, começa um grande levante contra a vida de Daniel. E ali houve um derretido, querido, dizendo: olha, todo homem dessa nação tem que se prostrar e adorar tão somente ao rei e ao Deus desse rei. Porém, a outro Deus não pode buscar. Mas Daniel, querido, ele tinha o seu coração voltado para o Deus vivo, o Deus de poder, o Deus que responde, o Deus que entra com a providência. E Daniel, quando ouviu aquilo, querido, ele não quis saber. Daniel poderia ser levado à morte, mas ele não quis saber diante daquela situação. O que importava era estar diante da presença de Deus. Amém, Senhor. Daniel podia comer das melhores comidas naquela época. Daniel podia comer, querido, dos melhores pratos que viesse preparar para a sua vida na época. Mas se ele não orasse ao Senhor, estava lhe faltando alguma coisa. Assim tem que ser eu e você, querido. Podemos comer das melhores coisas que nós temos nesta terra, mas se nós não orarmos, não buscar a presença do Senhor, sempre estará faltando algo para mim e para você, querido. Porque a nossa oração, quando nós aplicamos diante da presença do Senhor, é alimento para a nossa alma. Porque muitos crentes, querido, dentro das igrejas estão desanimados. Porque muitos crentes dentro das igrejas, queridos, estão prostrados. Porque muitos crentes dentro da igreja até mesmo estão querendo se afastar do caminho do Senhor. É porque esse crente não tem comunhão com Deus. É porque esse crente não tem intimidade com Deus. Porque crente que tem intimidade com Deus, crente que tem comunhão com Deus, o prazer dele é estar diante da presença de Deus, é se achegar ao Senhor a cada vez mais, querido, através da oração e da súplica, diante da presença do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz, querido, que diante daquela situação, Daniel ali costumava orar diante da presença do Senhor, e 3 vezes ao dia Daniel orava. Daniel orava de manhã, de tarde e à noite. E aqueles homens ali queriam encontrar Daniel orando e correram diante do rei e contaram aquela situação. Porque aqueles homens queriam destruir Daniel. Aqueles homens queriam ver Daniel prostrado, caído. Queriam ver Daniel ali que era uma situação difícil e delicada. Mas Daniel sabia o Deus qual ele estava servindo, querido. Diante das situações, querido, não se intimide. Confie diante da presença do teu Deus. Amém, Senhor. Confie diante da presença do teu Deus. E creia naquilo que Ele pode fazer em prol da tua vida. Louvado seja Chegaram o teu Daniel, santo ele olha nome. até o rei e diz: olha rei, este homem aqui está fazendo por causa de ti. E aí lançaram Daniel na cova dos leões diante daquela situação. Daniel, querido, eu creio, eu posso entender assim que naquela cova dos leões ali, querido, Daniel ainda estava em contato com Deus. Senhor, aleluia. Que Daniel foi lançado na cova dos leões, a Bíblia relata que os leões estavam forindo. A Bíblia relata que os leões estavam ali, querido, todos forindo, procurando algo para comer, para tragar.
quando ele foi lançado naquela cova, querido, a palavra do Senhor diz que o Senhor, o Deus de Daniel, enviou seu anjo e entrou naquela cova dos leões e começou a fechar a boca dos leões. Glória a Deus. Sabe o que você está falando contigo nesta noite, meu irmão? Tem muitos leões se levantando contra a tua vida, mas nesta noite o Senhor já está dando ordem a seus anjos. Glória a Deus, Contra os leões, para que a porta dessa vitória se incerta. glórias a Deus, aleluia. Daniel, diante daquela situação, ainda estava direcionado ao seu Deus. Eu sei que o meu Deus vai me tirar desta. Eu sei que nesta situação eu não fico. O Senhor já está dando ordem ao seu Deus em meu favor. Creia desta forma, querido. Nessa situação, nesta luta, nessa diversidade que porventura se levanta contra a tua vida e teu caminho, não tem mal não, querido, porque o Deus de Daniel, o Deus que vocês estão servindo nesta noite, é o Deus de provisão, é o Deus que fecha a boca dos leões. Aleluia. Conceder vitória. Daniel sai daquela cova dos leões. O Senhor dá livramento para Daniel, e Daniel continua com seu coração voltado para Deus. Mas a Bíblia diz, querido, que Daniel, querido, num determinado momento de sua vida, ele olha para o povo de Israel, e o povo de Israel sendo rebelde, fazendo aquilo que não agradaram ao Senhor. A palavra do Senhor diz, querido, que Daniel agora começa a interceder pelo povo. Daniel começa a buscar a presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando Daniel, quebrando o seu coração diante da presença do Senhor, ele começa a buscar a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que era em oração, era em jejum, e era, querido, em humilhação, se humilhando diante da presença do Senhor. Naquele tempo, querido, sinal de humilhação diante da presença do Senhor, aquele santo homem de Deus, para se colocar em humilhação diante da presença do Senhor, ele se vestia de saco e lançava cinza sobre a sua cabeça, mostrando que ele não era nada, que era pó, que era cinza, mas que Deus era tudo em sua vida. E desta forma assim Daniel também fez. Daniel orava, Daniel suplicava, Daniel buscava a presença do Senhor também através do jejum, e ali também se humilhando diante da presença do Senhor, se vestiu de saco e lançando cinza sobre a sua cabeça. Glória a Deus. Querido, quando eu olho para a palavra do Senhor, vejo, querido, porque o jejum sempre está andando lado a lado com a oração, porque tem situações, querido, que somente orar não basta. Você, meu irmão, que está orando, buscando a presença do Senhor por alguma causa, se ainda não houve resposta, então comece a aplicar junto com a oração o jejum, porque haverá resposta da parte do Senhor. Amém, Senhor. Querido, ele estava buscando a presença do Senhor, orando. Agora ele resolve também jejuar. A palavra do Senhor diz, querido, que um determinado tempo os discípulos chegaram diante da presença do Senhor e falaram: Mestre, nós oramos, nós tentamos expulsar os demônios deste jovem e nós não conseguimos. Jesus agora, por sua vez, olha para os seus discípulos e diz: olha, tem situação que somente a oração não resolve. Tem situação que tem que ter oração, mas também tem que ter jejum. Que essa legião de demônio não pode ser expulsa senão através da oração e do jejum. Querido, quando nós oramos e nós não alcançamos o obter êxito, alcançar a resposta da parte do Senhor, é porque o Senhor quer de mim e de você também um pouquinho mais. Quer de mim e de você, querido, que nós devemos aplicar o jejum também diante da presença do Senhor. Quando nós estamos orando, quando nós estamos jejuando, quando nós estamos quebrantando o nosso coração diante da presença do Senhor, aí, querido, o Senhor não resiste e o Senhor começa a entrar com a providência. O Senhor olha para mim, para você e vê que nós estamos orando, que nós estamos jejuando, que nós estamos reconhecendo a sua grandeza e estamos nos prostrando diante da presença do Senhor, rasgando o nosso coração, quebrantando o nosso coração. O Senhor olha para mim, para você e diz: eu não rejeito isso, eu vou entrar com a providência já. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Aleluia. Quando nós estamos quebrantando o nosso coração, querido, aí se move o coração de Deus. Amém, aleluia. Eu não sei a situação
situação que você tem passado, mas uma coisa eu quero te dizer: continue orando, continue buscando, aplicando a jejum. Fique pretendendo da presença do Senhor, porque em breve você estará testemunhando da tua bênção e da tua vitória. Porque Deus é Deus de resposta. O Deus de Daniel é o Deus que eu e você estamos servindo. Daniel, querido, aplicou seu coração, orando, suplicando em favor do povo, ali jejuando e ali lançando cinzas e vestido de saco, querido, buscando a presença do Senhor. Eu posso entender, querido, que naquele instante o Senhor deu um prato dos altos céus e disse: anjo Gabriel, e o anjo Gabriel se apresentou diante da presença de Deus. Eita Deus! Eu posso entender, querido, que neste momento que houve um prato dos altos céus, que Deus chama agora o anjo Gabriel, o anjo que anuncia boas novas. Não é um anjo de guerra, mas é um anjo que anuncia as boas novas do Senhor. É um anjo que está ali assistindo diante da presença do Senhor, para obedecer ao mandato do Senhor em prol das nossas vidas. E ali o Senhor chama o anjo Gabriel. Eu posso entender, querido, que no inferno houve aquele alvoroço. E agora o que será? O que há de acontecer? Porque Deus agora, o Deus Altíssimo agora, chamou o anjo Gabriel. O que está por acontecer? Eu posso entender, querido, que os demônios ficaram aqui apavorados. Quando o Senhor, querido, chamou o anjo Gabriel e disse: olha, eu estou contemplando a oração de Daniel. Eu estou contemplando o seu coração. Oh, glória, Senhor! Vai dar, leva a resposta para Daniel. Querido, eu posso dizer para você nesta noite que o Senhor já está dando ordem a seus anjos. Aleluia, Senhor! E a tua vitória, querido. Eu creio, Senhor, a palavra de vitória já foi liberada para limpar você. Amém, Senhor! Para que nós venhamos apostar, é necessário nós crermos diante da presença do Senhor. O Senhor chamou o anjo Gabriel, vai lá, anuncia para Daniel, fala para ele as boas novas. E quando o anjo chega diante de Daniel, o anjo começa a declarar: não temas não. Olha, Daniel, a tua oração tem sido ouvida. Olha, Daniel, eu vim para que vocês venham entender os acontecimentos dos últimos dias. Querido, tem coisa na nossa vida que nós venhamos passar, querido, que muitas das vezes nós não entendemos de imediato. É verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa, que no tempo certo Deus vai bradar em favor das nossas vidas. Amém, Senhor. O que eu e você não estamos não entendendo hoje, nós iremos entender depois, porque Deus, Ele é Deus, querido, sobre as nossas vidas. Oh, glória! O anjo veio, querido, ele veio ali a mandato do Senhor. E o anjo olhou para Daniel e disse: olha, homem muito amado, a tua oração tem sido ouvida. Este era o título que o próprio Deus colocou sobre a vida de Daniel. Oh, glória! Homem muito amado. Era assim que Daniel era reconhecido no céu, meu irmão. Louvado Sabe o que seja você está falando Deus. comigo, você nesta noite? Esse mesmo título ele tem colocado sobre mim, sobre você. Oh, glória, Senhor! Deus, obrigado, Pai. E não pode dar nada. Mas Deus, quando olha para mim, para você, diz: você é muito amado. Oh, você é meu Deus. muito amado. Você é especial para mim. Oh, glória! Especial para Deus, meu irmão. Desde o momento que Ele te chamou, que Ele te escolheu. É, você é Senhor. especial para Deus. É, Não Pai. tem importância, querido, se nós não somos reconhecidos na terra, mas o importante é ser reconhecido no céu. É, oh, glória! Você não é reconhecido nesta terra, mas sabe que você já é reconhecido nos céus, porque o Senhor tem te olhado como muito amado. O Senhor tem te olhado como uma pessoa especial. Aleluia! E aí, querido, a palavra do Senhor diz que Daniel continua orando. Continua ali, querido, buscando a presença do Senhor, com o coração quebrantado diante da presença do Senhor. E no capítulo 10, Daniel continua orando por 21 dias. E ali orando e jejuando diante da presença do Senhor. E o Senhor ali novamente ouve o clamor e a súplica de Daniel. Agora envia o anjo Gabriel mais uma vez para levar as boas novas para Daniel. Mas no meio do caminho, querido, nas regiões celestiais ali,
Os demônios tentaram impedir que Gabriel viesse trazer a bênção e a vitória para Daniel. É verdade. Querido, ainda que o adversário tente impedir a tua bênção e a tua vitória, ele não vai conseguir. Eu creio. A nossa vitória é o Senhor Jeová. Aleluia. A nossa vitória, querido, diante das situações que nós devemos passar, é o nosso Deus. Senhor. É possível. Ele que garante a nossa bênção. Amém, Senhor. Glória a Deus. Chegou, querido, e ali diante do príncipe da peça dos demônios, não conseguiu passar. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele deu outro brado e chamou o anjo Arcanjo Miguel. Agora sim é o anjo de guerra. Agora sim é o anjo que iria guerrear aquela batalha e iria conceder vitória ao servo do Senhor. Quando Arcanjo Miguel, querido, chega diante daquela batalha, ele começa a guerrear aquela batalha com a sua espada. E ali venceu ali o príncipe da peça e disse: agora Gabriel pode passar, o caminho está livre. Meu irmão, se a situação está complicada, se a situação está difícil diante da sua vida, creia tão somente no Senhor, mas nunca desista de orar. Nunca desista de buscar a presença do Senhor. Se ele tivesse desistido, querido, ele não iria alcançar a bênção e a vitória. Mas ele perseverou. Aquele que persevera até o fim alcança a coroa. Glória! Persevere na oração. Persevere diante da presença do teu Deus, porque o Senhor tem algo preparado para a tua vida. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Preparada para a tua vida. Ele não desistiu. Ele perseverou na oração, na súplica diante da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando nós colocamos e aplicamos diante da presença do Senhor em todo o nosso coração, nós temos que ter a certeza que Deus, ele ouve e já está entrando com providência. Amém, Senhor. O arcanjo Miguel venceu aquela batalha. Gabriel passou, querido, e ali entregou a bênção e a vitória para Daniel. Assim como o Senhor está entregando a minha bênção e a tua vitória dessa. Glória a Deus. Levanta a mão para lá. Glória a Deus, aleluia. Eita Deus, amado. O Deus de Daniel é o Deus que eu e você estamos servindo nesta noite. Olha para mim, para você, querendo ver o nosso fim, querendo puxar o nosso tapete, querendo que nós venhamos estar prostrado, caído ali, querido. Mas Deus, querido, sempre está pronto para nos levantar. Deus sempre está pronto para nos fortalecer, para que nós venhamos continuar firme nessa caminhada, nessa jornada. Senhor. A convicção da nossa bênção, da nossa vitória. Olhando para um lado, querido, é dificuldade. Olhando para o outro, é lutas. Olhando para trás, as pessoas nos perseguindo, nos apontando, se levantando contra nossas vidas, até mesmo caluniando, querido. Mas quando nós olhamos para o alto, nós contemplamos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Tremendo, Pai, aleluia. Pode mudar a nossa história, o nosso cativeiro, querido. Daniel tem essa certeza no seu coração. Mesmo ainda diante de palavras, mesmo ainda diante de acusações, mesmo ainda diante de palavras ali acusadoras, querido, ali que pudessem o levar à morte, ele cria diante da presença do seu Deus que a sua vitória estava garantida, querido. Amém, É Senhor. assim que nós temos que crer. É assim que nós temos que ter a convicção diante da presença do Senhor. Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas eu creio na minha vitória. Querido, a semana passada eu passei um momento muito difícil. Diante de uma situação ali, querido, eu fui muito humilhado. Eu fui ali pisado e humilhado. E até mesmo eu chorei diante da presença do Senhor. Senhor, por que tudo isso está acontecendo? As pessoas pisando, as pessoas humilhando. E eu disse: Senhor, só o Senhor, só a tua misericórdia para me conceder vitória. E ali eu continuei buscando a presença do Senhor. De certo que no momento a gente fica triste, com o coração machucado. Mas quando nós estamos buscando a presença do Senhor, querido, nós temos que ter a convicção que Ele pode mudar a nossa história. Amém. A palavra do Senhor diz, querido, que diante da vergonha o Senhor tem para mim, para você é dupla honra. Amém. Muitos tentam nos humilhar, muitos tentam nos pisar, muitos tentam nos envergonhar, mas Deus tem dupla honra para aqueles que devem. Eita Deus fiel. Diante daquela situação ali, querido, eu sendo pisado, sendo humilhado, eu disse: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso da tua provisão, da tua providência. Eu sei que tudo tu podes. E ali, querido,
diante de uma situação que parecia que eu estava no deserto, que não tinha para onde mais correr, o Senhor fez brotar água no meio do deserto. Aleluias! O Senhor entrou com a providência sobre a minha vida. Glória a Deus. Eu esperava. E ali o Senhor, Ele bradou sobre a minha vida. O Senhor é Nós, fiel, Pai. Nós somos cristãos, nós somos crentes, mas nós não somos bobos não, querido. Quando for para falar a verdade, nós não temos que entender não, nós temos somente que falar a verdade. Nós não podemos, querido, ali falar algo aonde o nome do Senhor vai ser escandalizado. Mas nós temos que falar a verdade, querido, diante de certas situações, aonde o Senhor entrará com providência e operará em favor das nossas vidas. Louvado seja Mas Deus. diante daquela situação, o Senhor bradou, querido, e ali usou uma pessoa que eu não esperava. Ali a esperança já tinha ido, mas do Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus que renova a esperança. Eu sei que o Senhor é um Deus que com a providência muda cativeiro. Querido, no último dia, no último instante, não tinha mais poder recorrer. Assim como um certo Deus discípulo disse: Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos recorrer? Que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Assim é como eu me encontrava naquele momento. Senhor, eu não tenho mais para onde correr. Só o milagre da tua parte, Senhor. Eu estou nos últimos momentos necessitando desta vitória, necessitando dessa provisão. E ali o Senhor bradou, entrou com a providência. Colocou a vitória nas minhas mãos e eu pude declarar que só o Senhor é Deus. Amém, aleluia. Diante da situação de porventura que você mesmo está passando, talvez a tua história seja difícil, muito delicada, mas creia num teu Deus, um Deus que você serve, que você está buscando. É fiel. No momento certo vai agradar na tua vida. É fiel, aleluia. Chegou o último instante, os últimos minutos. Sabe por quê, querido? Porque o meu tempo não é o tempo de Deus. Eita Deus. Deus esperou o momento certo para ele achar e para ele mostrar que Ele é Deus da minha vida. Oh, glória. Assim seja com a tua vida. No último instante, quando você menos esperar, Deus estará bradando, dizendo: está aqui a sua bênção, está aqui a sua vitória, porque eu vero pela minha palavra para você. Amém, Senhor. Então, assim, cria no agir de Deus, creia no operar de Deus, porque a palavra do Senhor diz que operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Operando de Deus. Muito até mesmo diante da tua família pode olhar para você e dizer: olha, não tem mais jeito não, pode desistir, não tem mais jeito para essa situação não. Declare para ele da seguinte forma: eu sei que o meu Redentor ele vive. Eita Deus. Eu sei que o meu Deus ele vai bradar e vai me conceder vitória. Diante da situação, diante do gigante, diante da muralha, Deus sempre estará bradando para conceder vitória aos seus filhos. Amém, Senhor. Sabe por quê? Porque sempre haverá uma resposta de Deus em prol da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que você está buscando diante da presença do Senhor, mas uma coisa eu quero te dizer: existe uma resposta da parte de Deus para a tua vida. Senhor. Deus tem uma resposta para você. Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar esse cativeiro. Deus pode mudar a tua história e mostrar para quem tem toda a tua vida, querido, que Ele continua sendo Deus. Senhor. Que Ele é Deus hoje e Ele continuará sendo Deus. Oh, glória. Ele mora sobre o teu povo e sobre a sua igreja. Aleluia.